Mas vamos lá, vamos falar desse baiano. Embora. O Bahia chegou a 18 pontos e já garantiu matematicamente a sua classificação. Agora, o jogo em si, mais uma vez, deixou o torcedor um pouco preocupado pela atuação, né? Porque o primeiro tempo do Bahia foi terrível. Foi certamente não, porque o Bahia também jogou muito mal contra o Barcelona. Tava Mas no foi futebol? seguramente ali, Tava no tava futebol? lá, tava lá. E pensei até que eu não ia chegar nunca, porque o jogo teve 20 minutos de acréscimos, somando aí o primeiro com o segundo tempo. Eu vou explicar mais pra frente por quê. Mas assim, o primeiro tempo do Bahia assim, foi algo absurdo de ruim. Eu falei aqui em alguns programas anteriores que o que me preocupava no Bahia era não somente a falta de evolução, se você pegar lá desde o primeiro jogo contra a Juazeirense até os jogos mais recentes, mas também uma certa involução, porque o Bahia até fez um primeiro jogo contra a Juazeirense bom, repetiu jogos em que conseguiu criar muito também, mas pecava ali na hora de finalizar. E de alguns jogos para cá, com exceção do último, contra o Ferroviário, o Bahia começou a ter um problema sério de criação, de não conseguir chegar no ataque e, ao mesmo tempo, ser muito frágil defensivamente. E no jogo contra o Ferroviário, eu até tirei a palavra involução, porque o Bahia voltou a conseguir atacar muito. Mas hoje o primeiro tempo do Bahia foi desastroso. Lembrou muito os piores jogos do Bahia contra a Jacobinense, que vai lá, que era um time bem mesclado contra a Jacobinense, e principalmente também o jogo contra o Barcelona, que aí já foi um time mais titular. Hoje o primeiro tempo foi de deixar o torcedor da Fonte Nova assim, extremamente preocupado, nervoso. O time saiu extremamente vaiado, porque o Bahia não conseguia criar absolutamente nada, embora tivesse sempre a bola no pé, como vinha ocorrendo em todos os jogos. E ao mesmo tempo dava espaços na defesa. O Bahia de Feira até que não criou tanto assim, mas logo aos 16 minutos acabou conseguindo um pênalti que não deveria ter sido marcado, e é importante que se diga, porque foi uma jogada de escanteio, a Buda, ele tentou de bicicleta, a bola bateu na trave, só que no momento da bicicleta, o jogador do Bahia de Feira que acabou sofrendo pênalti, o Thiago, tava impedidaço, assim, tipo, tivesse VAR, obviamente seria um pênalti invalidado. E aí um Bahia que já não criava nada, aos 16 toma um gol e gera toda uma preocupação, né? E a partir daí eu acho que eu senti muito que o nervosismo acabou chegando de forma mais forte assim nos jogadores, como poucas vezes eu tinha visto nessa temporada. Já tinha visto o Bahia nervoso em alguns outros momentos também, mas hoje para mim ficou mais evidente, porque depois do gol o Bahia praticamente não conseguia mais acertar nada, errava muito passe bobo, errava com o Raul Gustavo, errava com o Diego Rosa, errava com o Cicinho. Foi um festival de passes errados ali após o gol. E assim seguiu até o fim do primeiro tempo. Paiva no banco, ele percebeu que o time estava completamente perdido, que era um primeiro tempo desastroso, e fez uma mudança logo aos 35, tirou o Diego Rosa, botou Goulart. É raro, né? Quando o treinador mexe no primeiro tempo, é porque tá tudo errado. E hoje foi assim. Essa mudança, ela deu um pouquinho mais, muito pouquinho mesmo de qualidade na saída de bola, porque Daniel acabou recuando. Mas foi um negócio muito sutil. O Bahia passou, assim, praticamente o primeiro tempo inteiro sem conseguir criar chances de perigo. Eu só me lembro de uma bola perigosa do Bahia no primeiro tempo, uma cabeçada de David Duarte, um escanteio. E foi a única coisa que o Bahia criou. O time saiu vaiado, sob protesto, torcida chateada. E no segundo tempo, esse cenário ele mudou bastante. A começar pela torcida. A torcida começou a apoiar, já antes do apito inicial do segundo tempo. E o Bahia voltou com uma outra pegada, assim, tipo, com muito mais ímpeto, com o Chaves aparecendo bem pela esquerda.
E, além disso, acabou encontrando um adversário do outro lado também que se acovardou, não é? Se acovardou, Isso. que foi o Bahia de Feira. O Bahia de Feira fez a cera que o Bahia de Feira fez hoje foi um negócio assim que poucas vezes eu vi. Porque é normal a gente ver Já vi times por aí pela Bahia uma vez. fazendo cera. Velho, a gente já viu times fazendo ceras absurdas, assim. Mas, velho, hoje Desligou a foi luz do assim, estádio hoje, não, né? inacreditável. Não desligou a luz do estádio, não. Então, Porque o terceira Bahia de Feira pior, também terceira não. pior. Se fosse na Arena Cajueiro, talvez. Porque só faltou isso mesmo. Adalto é foda. O Adalto também é vezeiro de falta luz ali. Adalto Não rolou isso na frente, não. Agora você vê, o juiz deu 13 minutos de acréscimo no segundo tempo. E poderia ter sido mais. Poderia ter sido O gol muito sai mais. com quanto? 13,5, foi? Não. O pênalti foi marcado aos 45. Eita, Eita. Vai ficando pior. Mas repare, o pênalti foi marcado aos 45 e antes ali da cobrança de pênalti, o Bahia de Feira ainda estava fazendo cera. Tanto que o pênalti ele só foi cobrado aos 50. Então o gol do Bahia veio aos 50, mas o Não pênalti dá pra foi aos voltar, 45. não, né? Não. Agora o pênalti, eu não vi o lance ainda, mas eu já vi algumas pessoas dizendo que foi duvidoso. Aquela mão que tem Tô juiz estranho. que marca. Eu tô estranho. Mas eu não vi o lance ainda, não. Tô falando que eu ouvi. Mandrake. Mas vamos lá, pô. É preciso deixar claro. O pênalti pro Bahia de Feira foi absurdo. Foi absurdo. O cara tava Tudo que vai impedido. volta. Pô, mas o pênalti absurdo do jogo foi o do Bahia de Feira. Tá? O do Bahia, da arquibancada, me pareceu pênalti. Mas eu já vi algumas pessoas comentando que é um lance que alguns juízes podem não marcar e tal. Eu nem vi o lance ainda, não sei nem se isso faz sentido, mas não vi o lance na televisão ainda, né? Então, estou falando assim pelo que eu ouvi. E pela cera que o Bahia de Feira... O Bahia de Feira, ele... Assim, o goleiro, obviamente, caiu diversas vezes. Teve um lance que chamou atenção no estádio, que o Bahia de Feira estava com 2 alterações para fazer. Os caras já na beira do campo, assim, para entrar. E aí, aconteceu um lance, o goleiro novamente caiu. E como o goleiro caiu, já tinha alguém fazendo cera ali. O treinador do Bahia de Feira mandou os caras que estavam na beira do campo para entrar voltarem. Cancelou as substituições. 2 minutos depois, ele parou o jogo de novo para fazer essas 2 substituições. E aí, obviamente, o jogador que ia sair caiu. E aí foram mais não sei quantos minutos. Caralho. De cera. Foi um negócio assim absurdo. É muito irritante. É irritante. Assim, eu não costumo reclamar de time adversário que faz cera, não, porque faz parte do jogo, infelizmente. Desde aquele Bahia Atlético Mineiro, que o Bahia levou a virada, que eu entendo quando o time adversário Todo faz mundo cera. já fez. O Bahia não gastou um minutinho lá no Beira-Rio, na final do Brasileiro de Exato. 88, não. E naquele Bahia Atlético Mineiro, que foi um jogo que praticamente rebaixou o Bahia não fez cera. O Bahia não conseguiu parar o jogo, né? Acabou tomando a virada. Estava ganhando 2-0, tomou a virada. Então não reclamo, não, mas hoje passou os limites, assim, velho. Tipo, hoje foi surreal. Aí o juiz já tinha dado 7 minutos no primeiro tempo, também por conta de cera. Obviamente, o Bahia de Feira abriu o placar ali aos 14, né? Aos 16, na verdade. Já tinha atrasado bastante o jogo no primeiro tempo. Então, você somando aí 7 com 13, já são 20. E poderia ter sido mais, porque ele deu 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. Mas só bater o pênalti foram 5. Então, ele poderia ter acrescentado mais 5 aí, tranquilamente. E aí, foi até engraçado também que, depois da virada, teve um lance que Marcos Felipe acabou fazendo uma defesa. E aí, obviamente, se jogou no chão, né? E foi praticamente um terceiro gol do Bahia, assim. A torcida foi ao delírio. Porque a torcida tava com aquilo engasgado, né? Tipo, você mexe com a torcida, mexe com o brilho da torcida, né? Sim. E a galera foi ao delírio, assim. Então, o segundo tempo foi um segundo tempo que dá para dizer assim, dá para chamar de muito bom. O Bahia conseguiu criar jogadas, teve chances de gol, mesmo antes de fazer o segundo gol, já aos 45, 50. Já tinha criado oportunidades, tanto com o Everaldo, como com o Goulart também. Então, foi um segundo tempo que
dá para chamar de bom, de muito, talvez até de muito bom, do Bahia. E por tudo que aconteceu durante o jogo, pelo segundo tempo, onde realmente o time voltou com outro ímpeto, e também por todo esse contexto de ser do Bahia de Feira, acabou sendo um placar justo, ao meu ver, mesmo diante de um primeiro tempo lamentável assim do Bahia. E é um primeiro tempo que não dá para esquecer, tipo, vai ser um primeiro tempo que vai se lembrar assim como um dos piores, sem dúvida, do Bahia nesse início de temporada. Mas assim, o lado positivo é que conseguiu a classificação já antecipada, e isso pode dar um conforto muito bom ao Bahia, porque nas 2 últimas rodadas do Baiano, o Bahia tem viagem. Tem uma viagem para Jequié e tem uma viagem que não está marcada ainda para enfrentar o Itabuna, mas que deve ser certamente em Ilhéus. Ou seja, não são 2 viagens assim simples. E o Bahia vai ter esse luxo de jogar já classificado, pode entrar com um time completamente alternativo, até porque Pô, muda tem muito, o pô. duelo mais Muda muito difícil. planejamento, programação, tudo Isso. muda, pô. E o Bahia tem um duelo mais difícil do ano contra o Fortaleza semana que vem, né? Que é um jogo que a gente já vem falando desse jogo já há algum tempo. Vai ser o grande teste do Bahia na temporada. Mas já teve o Bavi, mas agora vai ter um adversário que vive um outro momento, né? Tá em outro nível. Que tem um time melhor do que o Bahia, inclusive. Então, o Bahia vai ter essa tranquilidade de poder poupar o time para essa partida. E ainda pega o Lanterna na próxima rodada, né? Pega o Lanterna do Cimeu, que não está rebaixado, eu estou até na dúvida, acho que não tá matematicamente rebaixado ainda, né, Vila? Mas que está praticamente, tem um ponto só. E eu acho que mesmo como time alternativo, o Bahia vai entrar como favoritaço, assim, tipo, para esse jogo, não tem nem o que se discutir. Vila, a gente tá falando aí dos jogos que fecharam essa 7ª rodada do Campeonato Baiano. Né? Só um ponto, Celso. Só sobre o jogo aí, né, antes de passar a pauta. O público do Bahia manteve a média do que o Bahia vinha tendo? Não, esse foi o público mais baixo do Bahia até aqui, 14 mil pessoas. Se você comparar... É um ótimo público, É isso. na verdade. Se você comparar com outras temporadas, esses jogos aí de primeira fase de Campeonato Baiano, não é um público ruim. Longe disso. Mas... Veja só, nos anos 90, então... 14 mil era público de clássico de turno, de fase, assim, sem ser final de turno ou final de fase. Mas durante o turno, assim, se enfrentou era 14, 15 mil, 20 mil, é porque teve uma boa movimentação. O time grande contra o time intermediário passar de 10 mil pessoas nos anos 90, porque nos anos 90, na verdade, é o fundo do poço dos estaduais, né? Anos 80 vai caindo, cai dos anos 90 e tem, enfim, tem algumas voltas aí com programas de incentivo, outros momentos, enfim. Mas é surreal ver hoje essa quantidade de gente que vem tendo, os públicos que vem tendo. O São Paulo está com média de 43 mil pessoas, pô. Assim, o Palmeiras vai para o Morumbi e bota 49 mil, Corinthians com 39 mil, Flamengo com 40 mil de média. Os mineiros estão menos porque estão jogando Independência, né? Mas assim, mesmo assim, 15 mil, muito alto. Na verdade, isso nunca aconteceu, tá ligado? Os estaduais terem assim, uma coisa é ser um estado. Tipo, a Bahia estava tendo um público bom com notas fiscais, Pernambuco com o Sport Santa tendo bons públicos, o Carioca de 99 teve um jogo lá com 130 mil pessoas no Fluminense Vasco, mas todo mundo ao mesmo tempo, eu nem falei dos gaúchos, os gaúchos estão a mesma coisa, o Atlético Paranaense já jogou 2 jogos com mais de 30 mil pessoas, eu nunca tinha visto isso, em campeonato estadual, fase, jogo normal, grande contra pequeno, normal, sem valer nada, ter em tantos estados, de forma simultânea, tantos públicos grandes. Aqui em Pernambuco, a gente achando que está sendo pouco, o Sport está jogando quase todo jogo com 10 mil, o Santa botou 9 mil, 10 mil, e a gente está achando pouco. Isso não está pouco. Verdade. E o Bahia é um desses. O menor do Bahia foi 14 mil pessoas. Então, assim, só queria deixar essa observação que eu nunca tinha visto em campeonatos estaduais, início de temporada, dessa forma, tantos clubes terem públicos nessa quantidade, como está acontecendo em 2023. E é um público bom, sobretudo para o contexto, né? Porque quarta-feira, o jogo começou 9h30 da noite. Já numa semana pré-carnaval já, né? Pré-carnaval já, então realmente é um excelente público assim.
Augusto está lembrando aqui no chat que os paranaenses, inclusive, botaram mais de 30 mil só com mulheres e crianças, né? Naquela reversão da punição, né? Movimento bem interessante. Aí mesmo que você fale, se é de graça, se é de graça é mais barato, não é muito fácil levar 30 mil pessoas em nenhum cenário, meu irmão. Em nenhum cenário. Inclusive, o esporte vai passar por isso. Eu não sei se o esporte vai levar 30 mil pessoas na Ilha do Retiro, não. Tomara que leve 30 mil mulheres e crianças, ou um número 20 mil, sei lá, para ele. Mas assim, só dizer, esse número Atlético Paranaense é um número espetacular. Espetacular. E essa punição, da forma como acontece, ela foi uma boa ideia. Sim. Sim. Concordo. Vi lá, meu caro. Que o público é muito bom, mas rapidinho, só para falar, tipo, eu falei que o Bahia não manteve a média, porque até então o pior público do Bahia tinha sido 24 mil, né? Então, houve uma redução significativa hoje, mas concordo com o Cássio. É um público, se você compara com anos anteriores, é um público sensacional.